Cisgênero, transgênero, intergênero, transexual, intersexual, masculino, feminino, não binário, identidade de gênero, orientação sexual. As classificações e os conceitos são vários e muito diferentes entre si. Mas se a diversidade é grande, infelizmente o preconceito também é. De acordo com a Organização das Nações Unidas no Brasil, pelo menos 72 países no mundo possuem leis que criminalizam relações homossexuais e expressões de gênero. No Brasil, o país que mais mata por homofobia, segundo a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, iniciativas educativas encontram dificuldades para efetivação, em especial por ações de bancadas políticas cristãs. Identidade de gênero e identidade sexual são o tema deste mês no nosso programa. Fique ligado, o Dois Pontos começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. Olá, seja bem-vindo ao Dois Pontos. Neste mês, nós vamos conversar sobre identidade de gênero e identidade sexual. No nosso estúdio, a psicóloga e pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade, Rafaela Vasconcelos, e também o professor da Faculdade de Educação e pesquisador do NU, Paulo Nogueira. Sejam bem-vindos ao Dois Pontos. Obrigada. Rafaela e Paulo, às vezes pinta uma certa confusão em quem é menos engajado nas causas da diversidade sexual sobre os termos referentes à identidade, à orientação, desejos sexuais. Não se trata, evidentemente, de encaixar quem quer que seja numa caixinha em uma palavra. Mas vamos começar o programa esclarecendo alguns termos. Vamos começar pela identidade de gênero versus orientação sexual. Qualquer tentativa de definição, né, Paulo, ela é limitada em alguma medida, como você falou. Todos esses termos, eles estão aí em disputa e em negociação, inclusive, com os próprios sujeitos que vivenciam, né? Quando a gente está falando especificamente de orientação sexual e de identidade de gênero, a gente está falando de dois âmbitos da experiência de quaisquer sujeitos. Quando a gente está falando de orientação sexual, a gente está falando das diversas formas de vivenciar a sexualidade, né, que poderia ser heterossexual, quando ela é, né, quando a sua identidade e a identidade do outro sujeito divergem, né, são diferentes, ou homossexual, quando elas são da mesma, né, o mesmo sexo / gênero. E as bissexualidades, que seriam a sexualidade orientada para qualquer uma dessas experiências possíveis. Quando a gente está falando de identidade de gênero, a gente está falando de como os sujeitos se entendem no mundo perante as possibilidades das vivências de gênero, né? Mais próximas das masculinidades, mais próximas das feminilidades, e como é que elas estão orientadas em relação ao gênero que é designado ao nascimento e aquele que o sujeito de fato vivencia, se identifica e quer ser reconhecido como. Quando a gente está falando, por exemplo, da cisgeneridade, né, ou cisgênero, que é um termo novo, a gente está nomeando aquilo que antigamente a gente não nomeava, que era tido como o normal, né, aquilo que nem se falava. Quem são? São os sujeitos que vivenciam e se identificam com o mesmo sexo / gênero que foi designado ao nascimento. A cisgeneridade, ela tem a ver com essa linearidade, né, entre o que foi designado e a identificação e a vivência. E as transgeneridades, né, o próprio termo transgênero, ele não é um termo consensual, né, de uso consensual em quaisquer movimentos trans ou mesmo nas pesquisas, mas ele pode dizer de dois âmbitos. Ou ele pode fazer referência a toda uma multiplicidade de vivências trans,
né? Vivências que são daqueles sujeitos que foram designados com sexo/gênero, mas se identificam com outro. Pode ser esse termo guarda-chuva para falar disso tudo, ou ele pode falar também dessas vivências trans que não se identificam com as mais comuns, como homens trans, mulheres trans ou mesmo as travestilidades. Podem ser outras possibilidades de vivências do gênero, como, por exemplo, as não binariedades ou intergeneridades, né? Igual também tem sido usado. E, professor, esses termos, heterossexual, homossexual, até mesmo bissexualidade, são termos mais comuns. Em relação a esses termos que a Rafaela acabou de esclarecer, o que o senhor gostaria de acrescentar para contribuir aqui para as explicações a respeito do tema do nosso programa, que é a identidade de gênero versus orientação sexual? Eu acho que uma forma legal de entender esse debate é de que nós temos uma experiência muito própria acerca da nossa sexualidade, né? Cada pessoa vivencia uma relação com o seu corpo, com a sua identidade, com o seu gênero, com o seu desejo, muito próximo, muito própria, a partir da sua própria experiência. Agora, é lógico que nós vivemos em sociedade, as pessoas se reconhecem nas interações sociais como pertencentes a determinados grupos sociais. Por isso que a Rafa falou que há uma disputa de narrativas sobre essas próprias nomeações. Quer dizer, é possível que para determinados grupos certos termos sejam mais confortáveis do que outros termos. O que, na verdade, não deve nos assustar ou ver isso como um problema, ou como uma falta de identidade, ou como um exercício em vão, ou que não é prioritário no mundo social. Ao contrário, né? Essa é a capacidade que nós temos de experienciar a ideia de diversidade sexual. Nós somos diversos, nós expressamos possibilidades identitárias que são próprias das nossas experiências individuais e em conjunto com outros sujeitos que se aproximam ou não dessas experiências. O que a gente tem que perceber é que, muitas vezes, o que organiza e o que, de certa forma, faz que a gente tenha contato com outras experiências, principalmente aquelas que não são as nossas, é a violência. Isso que a gente tem que começar a discutir, né? Por que determinadas formas de expressão são aceitas, outras não, algumas são viáveis, outras não, algumas são tidas como adequadas e outras não. Quer dizer, que hierarquias a gente constrói na nossa relação com essa diversidade de gênero, com essa diversidade de experiências, de se organizar enquanto gênero, de se expressar uma identidade de gênero, que você vai estabelecendo hierarquias nas quais algumas possuem privilégios e outras até mesmo a possibilidade de viver o cotidiano, de poderem fazer coisas banais como ir na padaria e comprar o pão, é um risco, né? Só para finalizar essas explicações aqui, Rafaela, o que de fato é gênero, o que isso tem a ver com a não binaridade? Seriam formas de vivenciar a masculinidade e a feminilidade. Quando a gente está falando dessas categorias, como o Paulo falou, a gente não está falando de homogeneidade, né? Nem quando a gente fala cisgeneridade, nem quando a gente fala transexualidade, a gente não está falando de um mesmo percurso para qualquer pessoa. As pessoas, elas têm outros marcadores sociais, elas têm outras inscrições sociais que vão negociar aí na construção do que são essas vivências de gênero, né? A etariedade, a própria localização geográfica, a marcação racial, corporeidade, tudo isso vai influenciar as formas de vivenciar o gênero e a sexualidade. Talvez, se você me permite, talvez valha a pena contar uma história, uma parábola, para que isso seja talvez mais compreensível. Quando uma mulher gesta uma criança, há muito tempo atrás a gente não tinha condição de saber que sexo era essa criança, né? Atualmente nós temos, a gente pode fazer, né, o ultrassom, identificar, e o médico vai dizer se é um menino ou uma menina, ou vai dizer, inclusive, se não dá para dizer se é menino ou menina, porque há uma formação ainda que não está definida de forma que a gente reconheça ali um pênis ou uma vagina. Isso já demonstra que a gente associa gênero a sexo.
a gente associa que será um corpo masculino ou corpo feminino, porque possui vagina ou possui pênis. Uma visão biológica, né? Mas há uma relação entre gênero e sexo. Então, a identidade de gênero é construída nas expectativas que nós temos sobre os nossos corpos e os corpos dos outros, obviamente, a partir dessa relação de um certo suporte biológico e como nós entendemos que esse suporte deve se expressar enquanto homem ou enquanto mulher. Então, o que a gente chama de a norma binária de gênero e a relação entre sexo, corpo e construção social, onde a Rafa fala que é uma certa designação para esses corpos, vem daí. Então, quando você pergunta qual a diferença entre sexo e gênero, passa por essa narrativa que eu estou construindo aqui. Uma certa parábola de um acontecimento que se passa na vida, possivelmente, de todos nós quando nós fomos gerados, quando a gente gera um outro ser, tem essa expectativa, né? Inclusive a intersexualidade, que é um outro termo que a gente comentou no início, ela diz exatamente dessa variação do que a gente denominou enquanto biológico, né? São todas as vivências corporais aí de sujeitos que nascem com alguma variação daquilo que é normativo para ser designado enquanto homem ou enquanto mulher. Antigamente se falava em hermafroditismo, mas não é um termo que a gente utilize hoje, né? A situação hoje das intersexualidades são uma série de crianças passando por cirurgias compulsórias com o único objetivo de designar um sexo/gênero. Aí, né, de corresponder a toda essa expectativa a partir de uma certa diferença sexual pressuposta em todos os sujeitos e que em alguns não vai estar tão clara. Né? As intersexualidades, por exemplo, elas demandam intervenções quando essa variação torna algum órgão não funcional, mas não funcional dentro das funções fisiológicas, né? E não na definição daquilo que seria biologicamente homem ou mulher. E a sociedade, ela está aberta para assimilar essas explicações, ter esses esclarecimentos? De onde que isso tem que partir? Tem que partir da escola, tem que partir da família? Eu acho que talvez eu teria que voltar a uma ideia que eu comecei a trabalhar aqui, que é a perspectiva das violências que essa norma impõe, né? Primeiro é importante a gente perceber que a norma de gênero ela impõe essa violência para todos nós, quer aqueles que se reconhecem na norma, que aqueles que não se reconhecem na norma. Então, se a gente pensar no homem heterossexual, vamos construir aqui uma narrativa de um homem, pai de família, que vive a sua experiência afetiva no casamento, monogâmico, com os seus filhos. Ele construiu a sua identidade de gênero dentro de uma certa prescrição de que ele é o pai, ele é o marido, ele é o provedor da casa, né? E que essa mulher trabalha fora, mas ajuda na casa, organiza o lar, cuida dos filhos. Essa narrativa, que talvez seja uma narrativa hegemônica, ou que a gente acredita que é parte da nossa experiência de socialização, é a expressão de uma violência. Né? Mesmo que ela tenha uma certa adesão do ponto de vista cultural, ou a gente expresse que isso é desejável para que os nossos filhos e filhas venham a desenvolver certas condicionalidades da vida social, ela é a expressão de uma violência. E tanto é que na hora que essa mulher ou esse homem se pega perguntando se essa vida lhe é suficiente, eles vão começar a sentir como é violento estar nesse lugar, né? Então, você pensar na violência doméstica, na violência de gênero, ou então em certas condicionalidades da experiência ligada à sexualidade, que certos homens não mais se reconhecem nesse lugar, por exemplo, homens que perdem a virilidade, vamos supor. A ideia de que há uma violência que os impõe certas determinantes sociais aparece. Então, todos nós sofremos essa violência. Então, como a gente deve combatê-la? Primeiro, elucidando, tornando viável, experienciando a todos nós que isso, por ser uma violência, deve ser discutida, deve ser desnaturalizada. Quer dizer, essa ideia de que mulheres devem cuidar da casa e homens devem ser provedores é uma ideia que muitas vezes acoberta uma certa dinâmica de subalternidade das mulheres, uma certa dinâmica da violência doméstica, uma certa dinâmica da violência de gênero. Então a gente tem que começar a fazer essa discussão. Isso é uma tarefa do mundo social, uma tarefa de todos nós, né? É uma tarefa de homens, de mulheres, é uma tarefa da escola, da família, é uma tarefa no cuidado dos filhos. Então, se um menino, por exemplo, está brincando de boneca,
Por que dizer que isso é inadequado? Quando essa é uma função de todos nós, não apenas das mulheres. Percebe? Há uma dinâmica da relação de gênero que a gente tem que começar a dizer que ela por si carrega uma violência na própria expectativa que a gente tem sobre como devem se dar essas relações. Ô, Rafaela, agora a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela alerta para a perda de direitos econômicos, sociais e culturais da população LGBTI, né, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, intergênero e intersexo. Por que isso está ocorrendo e ocorre no mundo? Sendo, inclusive, que no caso do Brasil, segundo a Associação Internacional LGBTI, é o país que mais mata por discriminação dos LGBTIs. Todas essas instituições que o Paulo citou, a escola, os discursos religiosos, a forma como a gente organiza o nosso sistema de saúde, nosso sistema de educação, estão informando aí qual que é a expectativa sobre esses gêneros. E os sujeitos que não correspondem a essas expectativas vão vivenciar essas violências que o Paulo traz como violências normativas. Então, o sujeito que não se enquadra a um certo comportamento ou uma forma de vivenciar as masculinidades, ele vai estar excluído aí de determinados espaços de trabalho, da própria vivência da educação, né, do acesso à educação, o próprio sistema de saúde aí normatizando aí quem pode dizer sobre os corpos, que tipo de acesso você pode ter. E as violências no Brasil cada vez mais com índices mais alarmantes e que não são reconhecidas enquanto violências ainda, né? Em especial com relação à população LGBT. Essa relação que regula a expressão do gênero e as vivências da sexualidade, ela é de difícil explicação dentro de uma normativa que não aparece enquanto norma, né? Não aparece enquanto violência. E existe uma dificuldade, inclusive, de contabilizar, né, essas mortes, essas violências, não é isso? Isso, os instrumentos das instituições, cada vez mais em função da pressão de movimentos sociais e de diversas pesquisas, têm sido adaptados para conseguir captar esse tipo de violência específica. Mas ainda assim a gente encontra instituições que, na formação de seus agentes, não englobam esse debate ou que, orientados por essa normativa, faz com que os sujeitos resistam a preencher esses novos campos, não os compreendam enquanto algo importante para poder entender essa dinâmica social ainda. Ô, Rafaela, você falou de saúde, professor Paulo, a pergunta para o senhor é a seguinte: em junho, a Organização Mundial de Saúde deixou de classificar a transexualidade como doença. O que isso representa? Olha, eu acho que do ponto de vista de uma certa combate à normalização dos corpos trans e a sua patologização, é um avanço, porque a Organização Mundial de Saúde, ela informa não só a comunidade médica, a comunidade científica, mas a todos nós, qual o parâmetro de normalidade ao dizer que algo é doente, algo é doença ou algo não é. Então, se nós temos um parâmetro que vai dizer que as transgenerificações, acentuadamente as transexualidades e as travestilidades, né, é uma variável do comportamento humano, assim como ser canhoto, por exemplo, alguns nascem canhoto e outros não, e os canhotos não são considerados contemporaneamente pessoas doentes, né? Do mesmo jeito, as pessoas trans não são pessoas doentes, elas têm uma variável do comportamento humano, e essa variável, inclusive, é um guarda-chuva para várias possibilidades de trânsito de gênero. A gente tem que, inclusive, perceber que as demandas de trânsito, elas são extremamente amplas. Há pessoas que vão exigir, por exemplo, mudanças corporais, processos de hormonização, cirurgias, intervenções estéticas. Outras pessoas não vão fazer essas exigências. Algumas vão sentir-se vergonha do nome que receberam, o nome civil que receberam, exigem outro nome, exigem outra nomeação. Outras pessoas não vão fazer essa discussão. E, portanto, não dá para tomar um conjunto de tanta variedade, tanta expressão, né, do ponto de vista do comportamento humano e das identidades que compõem a diversidade sexual, entendê-las, todas elas, como patologia, como doença, né? Então, esse é um ato muito importante do ponto de vista do tratamento humano dado a essas pessoas. Um avanço na sua avaliação também, Rafael? Com certeza, é um avanço com limitações, como o Paulo falou, mas é um avanço. Um avanço que a experiência concreta dos sujeitos, né, conseguiu realizar. Essa
essas modificações, essa nova versão do CID-11, né, que a gente está falando, ela retira historicamente as transexualidades da categoria de doença mental e aloca numa outra categoria. Essa alocação numa outra categoria tem limitações e possibilidades. É uma possibilidade no sentido de continuar garantindo o atendimento da população trans no sistema público de saúde e também orientando melhor esse atendimento no sistema privado, mas ao mesmo tempo tem algumas limitações quando a gente ainda está definindo a experiência a partir de uma categoria diagnóstica, quando a gente não deixa claro que a disforia, né, ou aquele sentimento de inadequação, ele não tem a ver com o diagnóstico, ele não é inerente ao diagnóstico, ele tem a ver com os efeitos dessas normativas, dessa sociedade que não consegue compreender algumas vivências da masculinidade e da feminilidade como legítimas, quando ela não é linear e coerente com determinada diferença sexual. Então é um avanço muito importante e que não se encerra com a mudança, né? O CID-11 ele não está fechado, ele ainda vai ser votado, tem uma votação final em 2019, mas que ele inicia um processo importantíssimo de modificação das relações, né? É preciso construir esse processo de despatologização nas relações e também, obviamente, na letra aí da documentação que orienta todo o nosso sistema de assistência psicossocial. Agora, muitos especialistas, eles apontam a importância da educação para diminuir o preconceito das pessoas, né? E nós consultamos o Ministério da Educação e o órgão informou que não entra nessas questões polêmicas, mas defende que os direitos humanos e que as universidades públicas tenham autonomia e são elas que devem realizar ações contra o preconceito. E que, no caso das escolas públicas, cabem aos municípios e aos estados. Na opinião de vocês, o MEC deve mesmo se furtar de questões ditas polêmicas? Eu acho que tem duas frentes de resposta. A primeira frente é dizer que a diversidade sexual já está na escola. Então a gente fala assim, a escola tem que se abrir à diversidade sexual. Em um certo sentido ela tem, do ponto de vista de como ela trata essa diversidade. Mas do ponto de vista da permanência, da existência de pessoas que vão questionar a norma de gênero, já estão lá. Assim como estão lá os negros, as pessoas com deficiência, né? A gente tem que só garantir a sua permanência e fazer com que a função da escola seja cumprida, que é garantir a esses alunos uma boa escolarização, uma aprendizagem, né, um desenvolvimento saudável. Então, seguindo essa trilha de raciocínio, é extremamente danoso quando a escola não reconhece que a diversidade está lá. E é danoso quando o MEC ou qualquer gestor público ou privado também assim o faz. Obviamente, a Constituição brasileira ela prevê, né, que ninguém deve ser discriminado por raça, por cor, por classe, por sexo. Infelizmente, a palavra orientação sexual não está lá, mas a gente entende que o princípio geral da não discriminação está nas nossas leis. E compete ao Estado garantir que todos os cidadãos tenham condições de viver essa experiência não discriminatória. Então, cabe ao MEC assim o fazê-lo. Por outro lado, uma outra questão importante a gente tem que dizer, numa outra frente, é que hoje em dia, devido à escola sem partido e a essa propagação da ideologia de gênero, contaminou um pouco a escola achando que está proibido discutir gênero. E não está, quer dizer, não existe nenhuma lei que proíba ou não permita que as discussões de gênero sejam feitas. Do ponto de vista legal, do ponto de vista da orientação do próprio MEC, não existe isso. Existe isso que você está falando, quer dizer, o MEC deixou a cargo dos outros entes federados, que, inclusive das escolas privadas, que tomassem iniciativas de programas, iniciativas de combater a transfobia, homofobia, bifobia, gayfobia e as outras expressões de intolerância em relação à diversidade sexual. Ok, existe esse abrir mão desse protagonismo, né? Mas não há uma proibição. O que os professores têm que entender é que é necessário fazer essa conversa e os professores podem sim o fazê-lo. E que o NU e outras instituições, outros grupos sociais, não apenas dão apoio, mas dão formação, atendem os professores que querem se formar, nós buscamos constantemente promover esse tipo de ação dentro da escola. O NU já fez várias formações com professores, com o intuito de fortalecer no chão da escola o acolhimento da diversidade sexual e o combate às violências que imperam sobre as pessoas, sobre todos nós, né? As violências de gênero e as violências ligadas ao campo da diversidade sexual. Você concorda com essa avaliação, Rafael?
Com certeza, essa perda de direitos que você mencionava no início da nossa conversa tem a ver com isso, né? Com essa limpeza que foi feita por pressão de grupos conservadores e de diversos discursos religiosos aí na política para fazer parecer, como o Paulo falou, que não é possível fazer essa discussão na escola. E não fazer essa discussão na escola é perpetuar violências, né? Não só com relação à diversidade sexual, que está presente na escola, né, e que essa discussão promoveria aí uma ideia de igualdade de acesso, de permanência, de direito de permanência, né, de mostrar que as experiências são muito mais diversas do que aquilo que está presente no livro didático, né, olhar para a sala de aula, olhar para as relações da escola de uma outra forma. Mas essa discussão também, o que se perde quando não se faz, é pensar em relações violentas dentro, né, das vivências de gênero, por exemplo, né, com relação às mulheres, com relação à violência doméstica, que também é outra questão muito importante para o país. Né? E os professores, eles estão, principalmente da educação básica, eles estão preparados para lidar com essas questões? Olha, eu acho que a gente pode dizer que sim e que não ao mesmo tempo. Porque o sim é que existe no Brasil inteiro, no país todo, uma grande mobilização das pessoas, das mulheres, de LGBTs, com o intuito de promover essa discussão, de levar esse debate a público, pontualmente, desde grandes organizações, como pontualmente em cada escola, há alguém que está fazendo esse debate, alguém que está levando à frente essa discussão. Então, de certa forma, há já uma condicionalidade mínima para a gente sustentar um combate a essas discriminações. Mas, por outro lado, nós temos que construir cada vez mais redes entre essas pessoas, né? Construir cada vez mais apoio, financiamento, formação, porque os desafios são muito grandes, né? Quer dizer, um país que possui as desigualdades que o Brasil possui, e se você pensar que essas dinâmicas, essas vivências, elas se intercruzam, quer dizer, pessoas trans em periferia, em bairros pobres, onde muitas vezes o pai e a mãe vivem situações aflitivas socialmente, né? Quais as condicionalidades de frequência à escola? Que escola esses alunos vão ter, né? Quais as condições que esse aluno tem de ter um apoio do ponto de vista do seu fortalecimento das suas escolhas identitárias? Então, a gente não construir rede entre saúde, educação, políticas públicas em geral, para fortalecer empoderamento desse professor e do sujeito, dos alunos que lá estão, a gente vai perder a capacidade de promover direito, de garantir o acesso a essas pessoas à escola pública de qualidade. Quer dizer, a frente de lutas, ela se soma a um conjunto de outras lutas que a sociedade brasileira vem enfrentando em um momento difícil do país, um momento de golpe, um momento em que as liberdades democráticas estão sendo restritas, em um momento em que o discurso conservador avança. A gente tem que lutar, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que garantir direitos, a gente tem que fazer com que a sociedade brasileira saia de um certo situação confortável de achar que esse problema é do outro. Não, esse problema é nosso, esse problema nos atinge e a gente tem que defender uma sociedade mais plural, mais democrática, mais diversa, né? Acho que as paradas gays, as paradas LGBTs, elas estão aí para demonstrar que a gente está querendo construir outras relações sociais nesse país, né? E aí a gente tem que participar e fortalecer esse movimento. E o senhor, como pesquisador e como professor, o senhor tem experiências, existe um modelo que tem tratado adequadamente essas questões no nível da educação básica? Como que está esse cenário? No último curso que o NU deu para professores, a gente fez um caderno de experiências, que obviamente ele é circunscrito, foi algo local, né, em Minas, mas esse caderno vai apontando, por exemplo, que os professores estão interessados, os professores estão agindo. Junto, várias experiências como houveram no Brasil inteiro. Então, eu aconselho as pessoas a entrarem na internet, entrarem no site do NU, acho que depois a Rafa passa o site. O livro está disponibilizado online, a gente pode conhecer essas experiências. Há vários manuais que tentam dizer como trabalhar, que tentam dizer como fazer no interior das escolas. Então, é possível recorrer a experiências exitosas para que a gente venha fazer diferente na escola.
Ainda falando um pouquinho da educação básica, depois a gente vai para o ensino superior. Em janeiro deste ano, o MEC publicou uma portaria acerca do nome social na educação básica para os alunos acima dos 18 anos ou autorização pelos pais com idade inferior. Entretanto, tem um resultado de uma pesquisa, Juventude na Escola, que foi realizada em parceria com o MEC. Ela revela que pelo menos 20% dos estudantes de escolas públicas não gostariam de ter um colega de sala gay, travesti, transexual ou transgênero. E entre os meninos, o preconceito sobe para 31%. Rafaela, como lidar com essa questão da LGBTI-fobia na escola? Esse debate tem que ser feito na escola exatamente em função da presença desses alunos. E mesmo que eles não estivessem presentes, né, para poder construir relações mais democráticas ali dentro da própria escola. As resoluções, por exemplo, que colocam esse marcador dos 18 anos para poder reconhecer alguma identidade, ela é problemática em vários sentidos, né? Como é que esses alunos que estão em processo aí de se entender, de entender sua vivência, de entender sua experiência e muitas vezes podem ser vítimas também de relações complicadas e violências dentro de casa, como é que esses sujeitos vão conseguir negociar isso além do âmbito da escola, mas também em casa, para poder garantir um acesso à educação? É bem complicado. O nome social é uma forma que a militância encontrou para resolver um problema num momento muito específico da invisibilidade que essas pessoas existiam e da violência que eram ser tratadas por um nome que elas não se reconheciam. E foi medida administrativa, surgida em alguns órgãos, né, do governo federal e do atendimento à população trans. Atualmente, a demanda é outra, quer dizer, o nome social ela não mais garante a essas pessoas a capacidade, a possibilidade de viver a sua vida na plenitude, né? Porque não se trata apenas de um ato administrativo. O que se deseja, e aquilo inclusive que o Supremo Tribunal reconhece, é que elas têm direito a ter um nome que é confortável, no qual essas pessoas se identificam. Então, a mudança do nome civil é aquilo que tem que ocorrer. Agora, tem um problema que a Rafa coloca, né? Se você coloca um limite de idade para que a pessoa acesse esse direito, você vai, de alguma forma, permitir que até o momento que isso aconteça, essa experiência de violência ela esteja presente na vida dessas pessoas. E a gente tem que lembrar que, aonde há estatística sobre suicídio de jovens, a experiência da não adequação, a experiência transfóbica, gayfóbica, lesbofóbica, é muito persuasiva na tentativa dessas pessoas se matarem, né? Na causa de suicídio entre jovens. Então, é aí que a gente tem que pensar, né? Como atender um direito num período em que muitas vezes a gente acha que essa pessoa não tem direito porque ela ainda está sob a custódia de um adulto. Vamos falar de ensino superior? No ensino superior, o MEC diz ter firmado em 2017 o Pacto Universitário em Educação e Direitos Humanos para abordar essa questão da LGBTI-fobia. A homofobia, na opinião de vocês, ela deve ser falada de uma maneira genérica como direitos humanos ou ela deve ser especificada? Olha, eu acho que a palavra direitos humanos ela é muito confortável, num certo sentido, né? A gente entende que a discussão de direitos humanos ela se fortalece no mundo inteiro após os horrores da Segunda Guerra Mundial, foi perceber que os seres humanos, numa certa dimensão de uma política de Estado, né, eram tratados como nada, né, pior do que coisa, pior do que animais, porque os animais têm direitos. Então, o extermínio de 6 milhões de judeus, além de ciganos, eslavos, LGBTs, inclusive, foram mortos no campo de concentração, intensificou o debate sobre os direitos humanos numa perspectiva de tratar a todos igualmente, independente da sua nacionalidade, independente da sua origem social, independente de qualquer condição, né, que o particularize como ser humano. Todos são humanos. Então, a gente entende que há uma generosidade quando a gente fala de direitos humanos. A questão toda é que, ao mesmo tempo, essa generosidade de tratar todos como humanos invisibiliza as violências que são específicas, as violências que atingem alguns de uma forma muito mais incisiva, muito mais violenta, para ser redundante, do que a outros. Então, a gente acredita que,
Se você quer tratar políticas de direitos humanos, elas têm que se expressar e se materializar nas suas particularidades. Você pegar, por exemplo, a UFMG. A UFMG estão presentes entre nós uma diversidade de alunos que expressam a sua vivência, a sua experiência racial, étnica, a sua experiência de gênero, de orientação sexual, de uma forma muito complexa e dinâmica. E cada uma dessas vivências há uma necessidade de atendimento específico. A Faculdade de Educação onde eu trabalho, nós temos um curso que atende povos indígenas. E esses povos indígenas vêm na universidade, durante um mês e meio de cada semestre, fazer um curso na Faculdade de Educação. Os alunos que eu dou aula nesse curso, que é o FIEI, dizem que muitas vezes eles são destratados no ambiente universitário, em vários lugares da universidade, por conta das estereotipias que nós carregamos sobre os corpos indígenas. Então, o fato, uma vez o aluno me falou que o aluno perguntou por que ele estava vestido, se ele era índio. Então, ele não era índio, porque um índio não anda vestido. Quer dizer, a imagem que nós carregamos sobre o corpo do outro, a imagem que nós carregamos sobre a identidade, nesse caso étnico-racial, perturba um certo acolhimento. Então, você não acolhe porque você acha que essa pessoa está inadequada. Está inadequada para, inclusive, estar na universidade. Isso se passa por todos nós. Eu peguei o caso desse aluno meu indígena para entender que se passa com pessoas trans, com pessoas lésbicas, com pessoas gays, com pessoas bissexuais. Nós somos vistos como inadequados, como alguém que não está suficientemente apto a estar aqui. Isso se associa, inclusive, à ideia do mérito escolar, né? Se vê essas pessoas como se elas tivessem entrado por aqui pela porta dos fundos. Algumas pessoas, por exemplo, acham que as cotas raciais para negros ou as cotas para estudantes de escola pública são inadequadas porque não conferem o adequado mérito para estar na universidade. Então a gente tem que fazer um combate constante, quer dizer, falar de direitos humanos impede que a gente discuta isso, que essas pessoas têm mérito, que elas entraram na universidade por uma questão de reconhecimento de que elas têm condições de estar aqui, porque foi avaliado, né, o perfil acadêmico delas, e que o fato delas entrarem por cota não as desvaloriza, ao contrário, as valoriza. Reconhece nelas o direito de estarem na universidade. O debate das pessoas trans, por exemplo, a gente tem que fazer na universidade, né? Pois é, isso que eu queria perguntar, professor, interrompendo um pouquinho, no caso específico, né, da comunidade LGBTI, além de serem vistos muitas vezes como inadequados, há também dentro do ambiente universitário a violência incisiva da qual o senhor falou anteriormente. E qual que seria o papel da universidade, que tipo de ações e inclusive pesquisas deveriam ser feitas em relação a essa temática, a essas ações? Como que vocês veem esse cenário nas universidades brasileiras? Eu conduzo uma pesquisa no NU sobre alunos e alunas trans da UFMG, né? E é um universo muito pequeno, até minha última contagem, éramos 18 alunos, né? Eram 18 alunos na universidade. Por enquanto, eu só estou tratando dos alunos, mas há técnicos e há professores trans na universidade. No caso dos alunos, são apenas 18, mas apesar do número ser pequeno, é um grupo significativo, se você pensar que boa parte dessa população nem termina a educação básica, né? Nem chega, às vezes, no ensino médio. A pesquisa realizada pelo NU sobre a população travesti, né, sobre as mulheres travestis que estão na rua se prostituindo, especificamente a prostituição, pegando um recorte muito específico, boa parte delas não chegaram nem a concluir o ensino médio. A evasão escolar é grande. Sim, muito grande. Então, chegar na universidade para a população trans é algo muito mais árduo. Tanto é que boa parte, os dados ainda estão sendo analisados, mas boa parte da amostra que eu consegui desse universo de 18 são alunos e alunas de classe média que estudaram, fizeram o seu curso no ensino fundamental em boas escolas, boa parte deles escolas privadas, e alguns deles transgenerificaram, que é esse momento que a pessoa passa por um processo de mudança corporal, passa por um processo de reconhecimento de si a partir de um gênero no qual ele se identifica, no final do ensino fundamental. Então, é uma realidade muito específica, muito própria, né? A gente teria que pensar, talvez, que se a universidade quisesse abrir a esse público, ela tem que pensar estratégias que diversifiquem
a entrada, quer dizer, não apenas aquela que já existe, né, que é as cotas raciais e as cotas para pessoas de escola pública, mas que pense um recorte específico, ou no interior das cotas, ou na entrada em geral, para pessoas trans, inclusive que associe raça, nível socioeconômico e identidade de gênero, no caso da transgenerificação. E você, Rafaela, como que você vê isso? Eu acredito que a universidade tem um papel fundamental nisso. Algumas mudanças já vêm acontecendo, como o Paulo falou, né? E alguns programas de pós-graduação têm incluído cotas para pessoas trans na pós-graduação, que é pontual, mas é importante também. Importante porque a universidade pode ajudar a tensionar esse conjunto de teorias aí que limitam, né, que enquadram essas experiências de forma patológica ou de forma que não permite perceber essas violências, né, e também fazer parte dessa rede de apoio que o Paulo falava anteriormente, dando suporte aí para as outras instituições que começam a perceber a necessidade de ampliar essa discussão e de incluir essas pessoas, ou de reconhecer a sua potência, a sua capacidade, ou mesmo de reparar esse processo de exclusão escolar, né, muito mais do que evasão, mas de exclusão escolar dessas experiências. Uhum. A gente já passou aí pela educação básica, falamos agora das universidades, ensino superior. Vamos voltar um pouquinho no contexto político, né? As chamadas bancadas políticas cristãs, elas tentam barrar as ações locais e nacionais da discussão da identidade de gênero. Acho que a gente até também já passou um pouquinho rapidinho aqui pela questão da ideologia de gênero, mas como que vocês veem esse impacto dessas ações das bancadas políticas cristãs para a comunidade LGBTI? Olha, eu acho que há um projeto conservador no Brasil em curso, né? Esse projeto ele tem uma faceta laica e uma faceta religiosa. E a gente tem que, de alguma forma, elucidar o máximo possível como essas forças elas se compõem e como é que elas se diferenciam. Parte dessa ala conservadora, desse movimento conservador laico, até admite direitos no campo da sexualidade e do gênero. Porque o debate da diversidade sexual, o debate de gênero, em alguns momentos é transversal a essa dimensão ideológica, essa dimensão política, né? Transversal no sentido de que ela admite diálogos com certos campos que são conservadores. Por exemplo, recentemente agora na Argentina, foi aprovado o aborto na Câmara dos Deputados lá. E alguns deputados conservadores votaram favorável ao aborto. Então, a gente tem que fazer essas elucidações, entender essas lógicas de como compor um combate, como compor uma contraposição a movimentos conservadores que às vezes se diferenciam do ponto de vista de como tratar pessoas LGBTs ou o campo da sexualidade ou as dimensões de gênero. Do ponto de vista da ideologia de gênero, ela nasce na Igreja Católica. Há um pesquisador brasileiro chamado Rogério Junqueira, que ele escreveu já alguns textos disponíveis na internet. Então, se as pessoas que estão nos escutando quiser pesquisar, coloca lá no Google, né, Rogério Junqueira. E o Rogério ele faz uma pesquisa sobre a gênese da ideologia de gênero. E ele vai discutir nos textos dele como a Igreja Católica produz um certo discurso e uma certa prática religiosa, uma certa prática política e moral, alertando a sociedade, alertando as nações, vamos dizer assim, sobre o risco do debate que é feito atualmente acerca dos direitos da população LGBT e do direito das mulheres e as perspectivas emancipatórias que esses direitos, que essas teorias, que essas posições do ativismo e da academia reivindicam e pautam socialmente. E, obviamente, o direito, por exemplo, ao casamento igualitário, né, o direito ao uso do nome, da mudança do nome civil por pessoas trans, fazem parte de uma pauta que a Igreja Católica quer combater. Aqui no Brasil, quem assume esse protagonismo são algumas denominações evangélicas, principalmente alguns pastores que têm uma função, que cumprem uma ação mais midiática, inclusive alguns deles exercem, né, funções públicas, foram eleitos para funções públicas. Eles compram essa pauta da ideologia de gênero para, obviamente, se empoderarem e fortalecerem o seu projeto político, em associação ou não com
com esse campo conservador mais laico, né? Então, esse debate ele tem que ser aprofundado, ele tem que ser posto em praça pública, ele tem que ser discutido publicamente. Porque junto a essa negação desse direito de pessoas LGBTs, direito das mulheres inclusive, porque tem o direito reprodutivo, né? O direito ao acesso ao aborto seguro e legal, uma série de direitos nesse campo, há também, obviamente, expressões de combate aos direitos em outros campos da ação política, da vida pública, né? Que inclusive se sustenta na manutenção da desigualdade social. Ô, Rafaela, e qual que é a consequência para adultos que não tiveram a sua sexualidade e identidade de gênero consideradas e abordadas na escola? Uma visão limitada sobre as experiências, né, minimamente, né, a reprodução de um monte de conceitos limitadores do que é normal, do que é desejável, do que é natural, né, a produção de violências aí nas relações, né, quando você limita, quando você deslegitima a experiência do outro, ou mesmo uma incompreensão da própria experiência frente a esse tanto de preconceitos e concepções erradas do que seria a experiência do sujeito. Você falou, já estamos caminhando para o finalzinho do programa, a gente ficou na área da educação, acho que cabe também aqui, você citou no início do programa, como que anda essa questão do atendimento na área da saúde, o atendimento necessário a essa comunidade LGBTI? Quando a gente discute saúde, um ganho foi, ao longo do tempo, foi pensar as experiências LGBT além da AIDS, né? A AIDS tomou conta do debate nacional e internacional durante muito tempo e fez com que essas experiências fossem pensadas ainda muito no âmbito do diagnóstico, né, e do cuidado, que é um debate ainda muito atual e que tem que ser reformulado hoje em dia. Mas com relação à experiência trans, por exemplo, a gente tem no país um sistema de atendimento de pessoas transexuais para as modificações corporais, né, que é chamado de processo transexualizador, que está ainda muito baseado nesses critérios diagnósticos do CID e do DSM antigo, que agora vão ter que ser reformulados. Esses critérios anteriores, que ainda são vigentes até hoje, eles demandam terapia compulsória, eles demandam uma certa verificação diagnóstica de que aquela experiência é verdadeira ou não é, se ela realmente se encaixa naquelas categorias e agora vai ter que ser revista com essas novas reformulações. Ai, me perdi. Professor, finalizando mesmo, voltando à questão da escola, uma pergunta que eu acho que é importante, de repente tem pais vendo a gente aqui, né, nos assistindo, como que devem lidar os pais, por exemplo, de um transgênero ou mesmo um transexual, deve agir com o filho? Olha, quando eu escuto relatos biográficos de pessoas trans ou pais de pessoas trans, há aqueles que falam de dimensão importantíssima, que é amar. Entender que aquele sujeito demanda amor, demanda acolhida, demanda ser ouvido, ser escutado na sua sexualidade, na sua expressão de gênero. E por aí, pelo menos as pessoas, os pais e mães de pessoas trans dizem muito isso, que por aí puxou-se um fio do entendimento, da sabedoria, do reconhecimento, né? Amar, né? Amar, entender, compreender. Há vários vídeos, quem tem acesso à internet, no YouTube, de pais e mães de pessoas trans que relatam essa experiência de descobrir que a sua criança, o seu bebê, o seu menino, a sua menina, tem uma demanda, tem uma expressão de gênero que é aquela que não, muitas vezes, é esperada, né? Muitas travestis e trans usam uma expressão que eu acho interessante, que ela fala assim, olha, a nossa história não é só uma história de terror, né? Não é só a história dessas violências, tem várias outras coisas aí que acontecem na nossa experiência que não estão sendo faladas nessas narrativas comuns. E isso só é possível quando esses âmbitos de apoio acontecem, né? Quando a família não é um órgão agressor, né? É alguém que acolhe, que ajuda a empoderar, que ajuda esse sujeito a enfrentar esse mundo e todas essas limitações que a gente conversou aqui. Eu me lembrei de uma entrevista que a
uma das travestis pesquisadas pelo Nudeu é que ela tinha um pai muito brabo, muito, assim, muito enérgico. E ela morria de medo de se defrontar com esse pai com a demanda de, olha, pai, me reconheça como menina, me reconheça, meu nome é esse. E aí ela se surpreende que ela chega em casa e ela encontra um presente que o pai dá e tem um sutiã para ela. Então, quer dizer, algo que é inusitado pensar, né? Quer dizer, como é que um pai que é visto como violento tem um carinho, tem uma acolhida, tem uma expressão de afeto? É porque ali tem uma relação de amor, uma relação de confiança, de apoio, de reconhecimento de pai e filho. Infelizmente, nós chegamos ao fim do programa, que a gente tem outras oportunidades de conversar sobre essa temática, mas muito obrigada, viu, pela entrevista, por vocês terem aceito aqui o convite da TV UFMG. O programa Dois Pontos de hoje fica por aqui. Mande suas críticas e sugestões para a TV UFMG, @ufmg.br. Não deixe também de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!